Presidente, eu confesso que cheguei hoje aqui à casa, fui ler os jornais e fiquei ainda mais angustiado com a forma que o governo tem lidado com os servidores públicos. Eu discuti aqui na semana passada e alertei de que essa semana de prazo era mais um empurrão com a barriga, porque o governo não ia chamar os servidores para dialogar novamente. E que não ia trazer uma outra proposta, que foi até ventilado aqui a possibilidade de um substitutivo, que não ia chegar aqui um substitutivo. Então, se existe qualquer pressa do governo em resolver, podia ter resolvido semana passada, mês retrasado, porque eles já sabiam o índice que iam dar e não dialogaram com ninguém. Ou as tentativas de diálogo foram atravessadas, confusas, que o próprio líder do governo reconhece. Mas hoje eu fiquei angustiado quando eu cheguei aqui, quando eu li o jornal O Diário, que é o jornal oficial, que é o diário oficial do município, que isso precisa ser corrigido, inclusive, criar um diário oficial de fato, que a capa foi a manchete principal, no meu entendimento, um terrorismo para desviar o foco da discussão hoje aqui. Eles pegam um trecho, uma frase do presidente do Tribunal de Contas do Estado, falando de um município do noroeste do Estado, que não tem as contas públicas como as nossas, dizendo que o presidente do Tribunal de Contas aconselha que prefeitos do Estado façam demissões de servidores, inclusive concursados. O jornal, que sempre é orientado na linha de defesa do governo, de qualquer governo, inclusive, ele joga com a declaração do presidente do Tribunal de Contas para fragilizar o debate aqui de quem defende que 6% não é reajuste, não é valorizar servidor, ao contrário, é perda porque não repara nem a inflação. E essa tática da mídia tem sido muito usada por aí, e a gente não pode cair nessa história, porque eles não, me parece então que não leram o restante da reportagem do presidente, da entrevista do presidente do Tribunal de Contas do Estado, que responsabiliza algo que nós já falamos aqui durante muito tempo, o processo histórico para as crises chegarem onde chegaram, de irresponsabilidades no planejamento, de inchaços das máquinas públicas, sem qualquer preocupação com salários de servidores lá na frente. Então, o mesmo Tribunal de Contas, que trouxe para cá a conta orientada para ser reprovada do antigo governo, do ex-prefeito Riverton, que foi um dos responsáveis por inchar a máquina da forma que inchou, e essa casa votou contra o parecer do Tribunal de Contas, aprovando as contas do antigo prefeito. Então é importante que a gente traga esse contexto histórico, para que não cheguemos aqui só com uma discussão de que parece que o problema vai se resolver ou não hoje, e que os 6% são problemas de agora. Desde o início desse mandato eu tenho apresentado aqui sugestões de que haja um diálogo qualificado, positivo e respeitoso com as representações dos trabalhadores, para que os índices cumpram o que está na legislação e sejam tratados de maneira consciente, clara, transparente, porque aí não dá para chegar aqui na hora de discutir o reajuste, de votar, e falar que não tem caixa. Porque tem caixa para abrir mão de 3% da empresa de transporte. Então é importante que a gente pontue essa questão histórica, que esse governo não está conseguindo lidar, e pior, não consegue lidar com proposta para solucionar e não mantém uma relação transparente e saudável com o conjunto dos servidores. Ao contrário. Então, além desse terrorismo que estão tentando fazer para amedrontar o servidor, que vão demitir, se começarem a ameaçar demitir, presidente, nós precisamos estar todos fortalecendo as bandeiras dos servidores para que não se permita acontecer isso, porque é inadmissível que os governos, as pessoas que são as gestoras públicas de Macaé, tratem isso como alternativa para um município como o nosso. É inadmissível. Queria registrar aqui de novo. Quando a gente vê a precariedade, por exemplo, do trabalho dos servidores, dos fiscais, por exemplo, que precisam trabalhar para arrecadar. Então vamos priorizar, melhorar a arrecadação do município com qualidade, com carro, com condições de trabalho para os servidores,
para que não venham com esse discurso de que tudo acabou porque o royalty diminuiu. Ora, quem se coloca à disposição de gerir um município como Macaé, ou como os municípios da região, porque tem muito prefeito chorão aí no entorno também, não tem condições de fazer um discurso de que não sabia que poderia o royalty diminuir, as receitas caírem. Isso é uma fala de quem não é responsável, de quem não sabe o que vai assumir, de quem não tem consciência do papel que se colocou nas ruas com a população para ter responsabilidade de lidar e de resolver os problemas. O prefeito do Rio de Janeiro, que é uma figura complicada, que a gente tem divergências na condução política dele, mas parece que aqui em Macaé as pessoas adotam como referência na gestão, ele está oferecendo pelo menos o índice da inflação aos servidores, 8,8%. O prefeito do Rio de Janeiro, um município que tem 145 mil funcionários públicos. É outra realidade? Sim, é outra realidade. Mas os parâmetros que nós estamos utilizando são sempre os parâmetros de municípios mais difíceis orçamentariamente do que o nosso. Então a gente não busca o parâmetro positivo, a gente só busca o parâmetro negativo. E o Sindicato dos Servidores, presidente, que eu fui às assembleias, eu me comprometi com as pautas dos servidores, porque eu vou e me comprometo e vou até o final com os meus compromissos, não venho para cá na hora de votar e faço o voto da bajulação do governo por ocupação de cargo. Ele negociou, ele flexibilizou as suas pautas, porque no início a reivindicação era 12% e correções também no auxílio alimentação e refeição e o enquadramento. E o sindicato foi avançando no diálogo até a semana passada, quando chegou aqui com um documento querendo reabrir o diálogo, dizendo que até aceitava os 6%, porém se fosse negociado o enquadramento que está pendente de 2014 e as questões da alimentação e da refeição. E nada disso foi sensível o governo para receber novamente o sindicato. Esse acúmulo de desrespeito retira qualquer argumentação que sustente 6% sem nada. Não há. E eu queria encerrar aqui o raciocínio dessa fala, primeiro tratando de que todas as vezes em que há crise, o maior prejudicado é o trabalhador, e isso não é aceitável em nenhuma instância de governo, em nenhuma categoria de servidores em especial e de trabalhadores. A gente tem visto os noticiários, então todas as vezes a crise vem na conta dos servidores, isso a gente não vai aceitar também. E a minha defesa aqui é uma defesa de que, abaixo da inflação, presidente, não é possível que o município de Macaé tenha a consciência que seja sério que esse discurso é o discurso de uma cidade como a nossa. Então eu vou encaminhar o meu voto também contrário à proposta do prefeito, como eu já havia anunciado aqui nas semanas anteriores, porque essa história de resolver, porque está na hora de resolver, está ficando muito mal resolvido. Então, não voto a favor do mal resolvido. E queria, presidente, encerrar de fato, dizendo que essas irresponsabilidades que o Tribunal de Contas está apontando agora, elas não podem ser jogadas na conta ou retirada da conta do servidor, na conta bancária, com arroxo salarial, com penalidades para os servidores. Ela precisa sim que sejam responsabilizados aqueles que nos levaram a essa situação. E agora, que deem conta do recado. E que o Tribunal de Contas faça o que é o papel dele. Cobre o retorno para os cofres públicos daqueles desvios, daqueles problemas, daquelas questões que estão apontadas. E aqui nós temos cobrado muitos resultados das auditorias. Seriam feitas auditorias, iam ver a folha, que a folha é inchada, que concursos públicos foram feitos sem necessidade. Então que
as auditorias apontem isso, para encerrar, presidente, e que nos deem condições de dialogar com transparência com o conjunto dos servidores. Mas 6% não é reajuste, é perda salarial, e o meu voto é contra. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Amaro. Posso,